Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 6h14 da manhã no horário da África Oriental, e hoje é terça-feira 23. Terça-feira 23, e a hora agora é 6h14 da manhã no horário da África Oriental. De onde quer que vocês estejam sintonizados, povo abençoado, o Deus Todo-Poderoso tem falado comigo pelos últimos dias a respeito do super glorioso, grande, mega, Nakuru histórico, mega, super glorioso reunião de serviço de cura, de avivamento, que está vindo novamente, povo abençoado, vindo até vocês por volta de 6h15 da manhã. Agora, a segunda parte desta conversa que eu quero passar com vocês aqui hoje é ainda para reiterar por que o Senhor faz isso, porque Ele tem feito tudo isto, maravilhas, milagres, o tempo todo. Qual é o propósito? Por que o Senhor está fazendo todas estas coisas neste tempo? Porque Ele está curando massivamente, como vocês viram em Caracas, céu abrindo pela minha mera presença e chuva caindo, e também em Fiji, entendem? Muitas vezes, 28 vezes agora. E então, cura. Toda vez que Ele me leva, pernas que estão mortas, elas ganham vida, olhos mortos ressuscitam, ouvidos surdos, mortos ressuscitam. O que o Senhor está dizendo a respeito de tudo isso? Agora, nós vimos recentemente na conversa que nós tivemos, que o Senhor teve conosco e com vocês, as nações, que o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo, e eu sei que nós teremos uma conferência maior. Eu já me vi a mim mesmo pregando na conferência. Eu sei que nós teremos uma grande conferência com pastores, ministros do Evangelho, e vocês sabem, eles estarão sentados, líderes muito sênios do mundo inteiro estarão vindo, os cabeças das assembleias da Pentecostal, Assembleia de Deus, estão vindo. Eu já vi o itinerário de voo deles. O secretário-geral das Assembleias de Deus estão vindo, Europa, Ásia, África, eles estão vindo de muitas nações, vindo para esta muito poderosa visitação do Senhor. Então, eles estarão sentados lá também. Então, nós vimos novamente esta mensagem que será dada eventualmente no futuro, mas nós vimos, em resumo, o Senhor está dizendo que o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo, portanto, o Senhor Todo-Poderoso agora mesmo está preparando as nações, preparando a igreja para a gloriosa vinda do Messias nesta hora. Então, na verdade, Ele está preparando a igreja agora, o Senhor está preparando a igreja agora para que Ele possa levar a igreja embora. Levar a igreja embora. Novamente, o Deus Todo-Poderoso está preparando os santos, preparando aqueles que creem, preparando a igreja de Cristo para a gloriosa vinda do Messias. E nós vimos que o Senhor está dizendo que Ele vai levá-los embora. Ele vai levar a igreja embora antes que o juízo de Deus sobrevenha à terra. Então, isso é uma coisa muito poderosa, isso é uma promessa muito poderosa que o Senhor colocou na Escritura para a igreja, para vocês que creem. E essa é a razão pela qual nós precisamos correr. Temos que encontrar as pessoas lá fora que não conhecem Jesus. É por isso que você vê que para nós estamos correndo de nação em nação. A jornada é ininterrupta, não pode parar agora e vai continuar até o Rei vir. Então, hoje eu quero olhar um pouco mais profundamente toda esta conversa que eu tenho levado globalmente.
baseada em Isaías 24, um juízo muito duro do Senhor está vindo à terra, onde o Senhor está dizendo, veja, o Senhor vai destruir a igreja e vai deixar a terra inteira, a terra devastada e arruinada, e vai espalhar, dispersar os seus habitantes. Isso é uma coisa muito enorme para o Senhor dizer, ele vai realmente esmagar a terra e destruí-la totalmente. E ele diz, a terra estará totalmente vazia, totalmente desolada e as avessas, a terra se esvaziada, a terra pranteia e desvanece, o mundo definha e se desvanece. E ele diz, a razão pela qual a terra está corrompida é porque o seu povo tem desobedecido a lei de Deus e tem violado seus estatutos e quebrou a sua aliança eterna, que você pode trazer de Abraão até o Messias. Então ele está mencionando aqui muito claramente porque ele está vindo para julgar a terra. Se tivermos tempo para ver o livro do Apocalipse, capítulo 8, é claro, já a partir do capítulo 6, de Apocalipse 6, você vê que a ira de Deus cai sobre a terra, quando agora os cavaleiros tomam o controle. Então, Apocalipse capítulo 8, as trombetas, quando eles soam e dizem no versículo 7, o primeiro anjo soou a sua trombeta, e então caiu granizo e fogo misturado com sangue, foram lançados sobre a terra, e 1/3 da terra foi queimada, 1/3 das árvores foram queimadas, e toda a planta verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado ao mar, e 1/3 do mar transformou-se em sangue, 1/3 das criaturas vivas do mar morreram, e 1/3 das embarcações foram destruídas. Ele continua dizendo 1/3. Isso é total destruição da terra agora. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se 1/3 das águas, tornou-se amargo e muitas pessoas morreram, significando venenoso. A água tornou-se venenosa, pessoas morreram porque as águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e 1/3 do sol foi ferido, 1/3 da lua e das estrelas. Ele está falando da total destruição da terra. Se você continuar lendo, você vê o que Isaías estava vendo em Isaías 24. Essa escritura eu fui pelo mundo inteiro lendo-a para a igreja e as nações, para que eles possam ter uma imaginação do que está vindo e então poderem tesourar o anúncio da gloriosa vinda do Messias. E o valor, o altíssimo valor da preparação e da partida e sair deste lugar antes de uma destruição tão grande como esta caia sobre a terra. Então, este tem sido o tema. Então, muitas vezes, como quando eu estava em Paris, França, e também em outras nações antes disso, eu perguntei, por que o Senhor está fazendo isso? Até mesmo a nação antes de Paris, França, foi Caracas. Eu perguntei para ele, por que o Senhor está vindo para fazer uma destruição tão inacreditável sobre a terra? Por que o Senhor faria isto? E você vê muito claramente que toda esta coisa está, o propósito disso tudo é a tribulação. Se você ler Daniel 9:24, se você começar do 1 até o 27, você vai ver que Jeremias havia já profetizado o que Deus falou. Ele falou dos 70 anos de juízo que viria sobre Israel e a casa de Jacó e Judá, que sobreveio a eles em Babilônia, e depois disso eles voltariam para construir o monte do templo. Então você vê, isso é muito sério,
Porque o Senhor desenvolveu, quando ele respondeu à oração de Daniel, ele desenvolveu um programa, uma aliança de 70 anos, de 70 semanas de anos. Ele trouxe uma aliança onde as primeiras 69 correriam sem interrupção. Então, o Messias apareceria, ele seria a propiciação pelo pecado. Então, quando chegasse agora a semana 69, o Senhor parou o relógio. Então, você tem o que você conhece como a era da igreja. Então, isso foi muito explicado para vocês globalmente, em todos os lugares onde eu fui. Então, você vê que a 70ª semana, até pelo nome, ele chama a semana 70 de o dia da angústia de Jacó, Jeremias 30, versículos 6 e 7. O dia da angústia de Jacó, então, era para Jacó. Em outras palavras, as 70 semanas que foram estabelecidas pelo céu, o anjo Gabriel veio e anunciou com esse anúncio do trono. Somente as 69 semanas se cumpriram. E agora, enquanto aguardamos a semana 70 para começar, o Senhor já está aceitando a igreja. É por isso que Romanos 11:25 diz que quando a plenitude do número dos gentios tiver entrado, então Israel verá o avivamento e Israel será restaurado. Então a 70ª semana de Daniel é para completar o juízo de Israel, a restauração de Israel de volta para o reino. Então foi muito importante restaurar Israel de volta para o reino. E é por isso que o propósito de restaurá-los de volta ao reino é porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo. Eles desobedeceram o Senhor. Então, a 70ª semana de Daniel torna-se este tempo para Deus julgar o mundo que rejeitou a Cristo, o povo desta terra que rejeitaram a Cristo e entram na tribulação para serem julgados durante aquele tempo. Então é a rejeição de Cristo. Essa é a razão pela qual o Senhor vem para destruir a terra dessa forma, porque eu disse vez após vez que o Senhor leva extremamente sério que o fato de que o Messias veio, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele foi e morreu totalmente Deus na cruz. O Senhor não pode entender que qualquer pessoa pode falhar em receber uma salvação tão linda, tão maravilhosa como esta. Então, é esta rejeição perpétua de Cristo que vai atrair o juízo. E você vê isto no livro de Isaías 24, versículos do 1 ao 23, aquele juízo inacreditável. Eu tentei ler com vocês um pouco do livro do Apocalipse, capítulo 8, as trombetas, já começando no capítulo 6, realmente é total destruição, severo juízo. E essa rejeição de Cristo você pode ver muito claramente, até mesmo no livro de Isaías, capítulo 53, se você ler do 1 em diante, ele diz, quem creu na nossa pregação? Isaías 53 fala totalmente da vinda do Messias, então começa já com a rejeição de Cristo. Então estamos falando por que o juízo será tão severo, porque o Senhor está vindo para destruir totalmente a terra, por causa da rejeição de Cristo. O mundo que rejeitou a Cristo, o Senhor não vai levar isso levianamente, não. Se você ver neste mundo presente, eles rejeitaram Cristo, eles rejeitaram o Messias, Jesus. Isaías 53, se você começar no ele diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha nenhuma beleza, nenhuma majestade que nos atraísse. Isso é rejeição, isso é altíssima rejeição. Olha isto. Não havia nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Tudo sobre a vinda do Messias foi marcado, foi pontuado com essa amarga rejeição do Messias e a mensagem do Messias. É por isso que o Senhor está prometendo vir e destruir a terra. E ele quer levar embora aqueles que receberam o Messias, levar embora a igreja, antes dele trazer aquela terrível destruição que você vê em Isaías 24. Então, povo abençoado,
Eu disse que a razão pela qual o Senhor tem que levar a igreja embora, a razão pela qual Ele nos enviou a vocês para preparar vocês antes da ida de Deus, se preparar para a vinda do Messias, é estritamente porque Ele tem que julgar o mundo. E se você olhar o tipo de juízo que é emulado em Isaías 24, versículos do 1 ao 23, é total devastação, obliteração, destruindo a terra, as montanhas vão desaparecer, algumas ilhas, todas as ilhas vão desaparecer. Será um tempo tal como nunca foi visto antes. Então, se você ver Isaías 24, 23, você vê a razão desta destruição. É para estabelecer o reino do Messias, o trono do Messias em Jerusalém, o reino milenar do Messias. E eu disse que não é de se admirar que a vinda do Messias foi marcada por rejeição muito amarga. Nós lemos em Isaías 53, versículos de 1. Se você ler Isaías 53 todos, nós lemos apenas 2. Você vê que eles achavam que ele estava sendo ferido pelo Senhor. Eles não os estimaram, não o apreciaram. Total rejeição, você vê Isaías 53. Isaías 52, você vê a mesma coisa. Do versículo 13 ao 15, 52, a mesma coisa. Ele diz: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será exaltado, assim como muitos olharam para ele, porque a sua aparência estava tão desfigurada que já nem parecia um ser humano, e ele foi totalmente destruído até que não parecia mais um ser humano. Então, esta característica da vinda do Messias, quando ele veio com o Evangelho, isso é o que caracteriza o Messias e o Evangelho, é rejeitados. É por isso que o juízo será muito pesado, porque como é possível que o Deus Todo-Poderoso veio desde o céu, trazendo uma grande redenção, ressurreição e vida eterna, então você o rejeita. Se você olhar o mundo inteiro agora, eles rejeitaram a Cristo. Então, essa rejeição, você vê também no livro de João, capítulo 1. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 1, 10 e 11. Ele vem muito claramente também para demonstrar esta rejeição. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1. Estou colocando sobre vocês a razão pelas quais o Senhor está vindo para devastar a terra, para que vocês possam se preparar e sair deste lugar. O Senhor é muito justificado por julgar muito severamente, então prepare-se e saiam fora deste lugar. E ele diz o seguinte, João 1:1, passo a passo, ele diz, João 1, 10 e 11, 10 e 11, leiam comigo, ele diz o seguinte, versículo 9, ele diz, a verdadeira luz que ilumina todo homem veio ao mundo. Versículo 10 ele diz, ele estava no mundo e embora o mundo tenha sido feito por intermédio dele, o mundo não o reconheceu. Essa é a rejeição da qual estou falando. Porque ele está vindo julgar muito severamente. Ele está vindo julgar o mundo que rejeitou a Cristo, a rejeição de Cristo. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Muito, muito sério, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso, falando muito claramente, muito mais clara sobre a rejeição que caracteriza a vinda do rei e a vinda da mensagem do rei, o evangelho que ele trouxe. Muito sério, povo abençoado. E ele diz no livro de Lucas 10, versículos do 10 ao 16. Eu estou falando porque ele está vindo para julgar tão severamente como nós vimos em Isaías 24 e Apocalipse do 6 até o 19. Mas se você tocar o capítulo 6 do 9 ao 11, as pessoas são mortas. Terremotos começam a acontecer no capítulo 6. Quando você avança para o 11, as pessoas correm, não tem onde esconder, as montanhas estão desmoronando, as ilhas estão se movendo do lugar, montanhas se movendo do seu lugar e sendo totalmente
destruído. Então a intensidade e a severidade aumenta quando você muda agora para a próxima fase. As 3 fases do juízo tem o juízo dos selos, da trombeta e a próxima fase. A próxima fase do juízo. Muito sério. As taças. Muito sério, povo abençoado. Porque o Senhor tem que julgar. Ele está vindo para julgar. E você vê que ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. O mundo tem rejeitado o Senhor e a mensagem do Evangelho do Senhor. Lucas capítulo 10, ele diz... O livro de Lucas capítulo 10... Versículos do 10 ao 16 novamente, a caracterização desta rejeição. A rejeição que caracteriza a mensagem do rei. Por que Deus tem que vir julgar depois do arrebatamento? Lucas 10, ele diz o seguinte, do versículo 10 ao 16, ele diz, novamente vamos ler juntos, versículo 10. Quando eu chegar lá, eu vou começar a ler imediatamente. Versículo 10. Mas quando vocês entrarem, versículo 10. Mas quando Jesus agora... Ele está instruindo os 70 discípulos. 70 deles, os 70 discípulos, ele está instruindo-os. Lembre-se que ele tinha 70 discípulos e ele estava instruindo de como ir com o Evangelho para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem dele. Lucas 10, 10, começamos do 10, ele diz... Mas quando vocês entrarem numa cidade, está em vermelho, são palavras de Jesus, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, versículo 11, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos como uma advertência para vocês tenham certeza disso. O reino de Deus está próximo, significando o Messias veio. A mensagem do Messias veio. O Messias veio. Ele trouxe o reino. A mensagem do Messias está aqui, bem aqui. Nós trouxemos para vocês a mensagem do reino e vocês rejeitaram. Então, já naquele ponto, você vê que quando ele está enviando os seus discípulos e ele está preparando-os, o Senhor está preparando-os para sair agora e levar a mensagem do rei, a mensagem do Evangelho do reino. Então, a primeira coisa que você vê é a rejeição, como eles serão rejeitados por este mundo. Então, ele está dizendo para eles que quando eles saírem, entrar numa cidade e foram rejeitados, em outras palavras, preparem-se para a rejeição. Eu acho que a maioria de vocês já sabem disso. Ele diz, preparem-se para a rejeição. Que se tem uma coisa para a qual você tem que se preparar, quando você sair com a mensagem do Evangelho para pregá-la, para trazer a mensagem do reino para o povo, esta coisa se chama rejeição. Você tem que se preparar para a rejeição, quer você goste, quer não. É por isso que ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. O Pai não pode entender. Se Deus pode vir, o Filho de Deus, ele veio, morreu e ressuscitou por nós, então nós vamos embora assim, dizemos, não queremos recebê-lo. É por isso que ele julga muito severamente, mas você pode ver que essa rejeição tem uma característica identificada com a mensagem, com o mensageiro. É por isso que Lucas 10, se você ler do 10 em diante, você vai ver essa rejeição. E ele está preparando-os para levar a mensagem do Evangelho para as ruas, para as pessoas, para as comunidades, as nações. Mas a primeira coisa para a qual ele os prepara é para a rejeição. Ele está dizendo, simplesmente estejam prontos, porque vocês serão rejeitados. Quando vocês levarem a minha mensagem, vocês vão ser rejeitados. Então, da mesma forma, ele diz que, entretanto, quando uma cidade, veja como ele coloca aqui,
Ele diz, quando você vai, saiam por todas as ruas, não apenas uma, mas em todas as ruas. E quando você fala das ruas, ele diz, pó, tira o pó. Bate o pó daquela cidade que rejeitou a Cristo. Ele diz, como um testemunho do juízo que está vindo. Muito sério. Então ele está enviando-os para fora, não apenas preparando-os para a rejeição, mas para levar o evangelho. E ele diz, se você encontrar uma casa que te recebe, fica lá e coma tudo o que eles derem. Se eles te derem comida, receba. Se te der de beber, se te deixarem dormir, aceita o que eles te derem lá. Mas se eles te rejeitaram, sai fora e tira o pó, bate o pó do teu pé daquela cidade como um testemunho da ira de Deus que está vindo. Então, novamente, quando ele os envia para proclamar o evangelho, ele também está enviando-os para pronunciar juízo contra a rejeição. É com isso que nós estamos lidando agora. Isaías 24, do 1 ao 23. A rejeição. Aqueles que vão rejeitar o mundo rejeita Cristo, o Messias. Então agora Deus tem que vir e destruir totalmente o mundo. É por isso que nós vemos Isaías 24 é essencialmente o livro do Apocalipse. É disso que o Senhor está falando lá. Então, ele já está preparando. Você vê, quando você leva este evangelho para fora, a primeira coisa para a qual você precisa se preparar é para a rejeição lá fora. Porque o mundo rejeitou o Messias, o Cristo. Então ele vai rejeitar a mensagem do evangelho do Messias também. E ele diz, vão e proclamem o evangelho, vocês serão rejeitados, prepare-se para isso. Mas se você for rejeitado também, pronuncia juízo em todas as ruas. Ele disse, o pó agora vai testemunhar contra ele sobre o juízo. Este povo veio aqui, então bem-aventurados os pés, quão formosos os pés daqueles que trazem boas novas. Então, quando você traz este evangelho e eles rejeitam, você tem que bater o pó. O pó está testemunhando. Então ele está dizendo para eles também pronunciar juízo muito sério, povo abençoado. E ele continua dizendo, saiam para as ruas e digam, até mesmo o pó da sua cidade, nós vamos bater dos nossos pés como uma advertência para vocês. Entretanto, tenham certeza disto. O reino de Deus está próximo, significando, não importa, você rejeitou o evangelho, mas o reino está vindo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância. Então ele está mencionando um dia, aquele dia que está vindo. Então agora o juízo está sendo pronunciado para a cidade que rejeitou a Cristo, a comunidade que rejeitou a Cristo, o mundo que rejeitou a Cristo. Ele agora está anunciando um dia de juízo que está vindo e haverá mais tolerância para Sodoma naquele dia do que para aquela cidade. Então ele não menciona o nome daquela cidade, ele diz aquela cidade. Mas quando você vai para a frente, você ouve Jesus dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti. Novamente, Betsaida. Novamente, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados em vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não! Você será lançado lá embaixo. Você vai descer até o Hades. No 16 ele diz, aqueles que lhes dá ouvidos, aquele que ouvir vocês está me dando ouvidos, aquele que os rejeita, quem der ouvidos a vocês, ouvem-me a mim. A quem vos rejeitar, rejeitam a mim.
Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então é assim como ele os enviou. Ele os preparou para a rejeição. É por isso que o juízo está vindo. É por isso que eu estou dizendo para as nações: preparem-se e saiam fora daqui, porque ele tem que julgar. Porque já desde o início ele profetizou e pronunciou que toda cidade, povo, nação que rejeitou o evangelho já foi determinado, já foi escrito e já foi determinado nas altas recâmaras de Deus no céu que quem rejeitar o evangelho tem que ser julgado. Então é isso que ele está falando aqui quando ele diz que ele está vindo para julgar o mundo. Porque quando você olha o mundo como ele é hoje, eles rejeitaram a Cristo. Mas isso é tão sério. O Senhor Todo-Poderoso, Ele está tomando esse exemplo particular que eu estou dando, a rejeição pela qual Ele está vindo para julgar o mundo. E essa rejeição já tinha sido pronunciada antes, já aconteceu. E trouxe juízo. Então, Lucas 10, do 10 ao 16, você olha o que ele diz aqui no versículo 9, onde quer que você quiser. Ele pega as cidades como, ele diz, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ele diz, estes são os lugares onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres. Ele fez a maioria dos seus maravilhas lá, novamente. Essas são as cidades. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E a maneira pela qual ele fala com eles é impressionante, muito chocante mesmo. Por quê? Ele pega estas cidades que são Israel, em Israel, e ele as compara. Estas são cidades onde ele fez os seus maiores milagres, e ele as compara com cidades do ocultismo e de adoração satânica, como Tiro e Sidom. Então, no final, ele chega em Sodoma. E Sodoma, nós sabemos, tornou-se o epítome da maior iniquidade de todas, e juízo de destruição total até este dia. Então é assim como o Senhor Jesus lida com isso. Isso é assim como ele lida com o assunto da rejeição. Então ele diz que porque Jesus veio para Corazim, Cafarnaum e Betsaida e fez os seus milagres lá. Entretanto, ele não foi a Tiro e Sidom e Sodoma para fazer milagres lá. Então ele diz agora, as cidades onde ele fez os maiores milagres, e eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho. Ele disse, por causa disso, haverá dois níveis, diferentes níveis de juízo no lago de fogo. Haverá maior tolerância para Tiro e Sidom e Sodoma no lago de fogo. Isso é impressionante, povo abençoado, este assunto de rejeitar a Cristo, rejeitar o Evangelho. Muito sério. E eu vejo que há um outro grupo de países, não apenas o Quênia, onde ele está fazendo os seus maiores milagres agora. Ele fala com eles desta forma. Você sabe, a maior parte dos profetas do Senhor falou contra Sodoma, falaram contra essas cidades, Tiro e Sidom, as cidades iníquas. Sodoma, conhecida pela sua maior iniquidade, o auge da iniquidade. Então agora, ele fala das cidades onde ele fez os seus maiores milagres, onde ele trouxe o seu evangelho lá. Ele trouxe a mensagem do evangelho lá, e ele fez os maiores milagres lá que deveriam atrair o coração deles para ele. Mas ele diz, mas porque eles não se arrependeram, porque eles não se arrependeram, porque eles não se arrependeram. Isto é sério. Porque eles não se arrependeram. Agora haverá mais tolerância para Sodoma do que para eles. Isto é extremamente sério, povo abençoado. Então a rejeição, quando ele diz aqui
A rejeição. Todo aquele que te rejeitar, me rejeita e rejeita o meu Pai. Aqui é tudo a respeito de rejeição. É por isso que ele está vindo para julgar e destruir a terra inteira. Eu já vi aquele juízo. Isso é muito sério, povo abençoado. E por causa disso ele diz que há diferentes níveis de juízo no lago de fogo, porque ele diz, porque vocês não receberam a mensagem do Evangelho e os milagres que foram feitos, as maravilhas. Você vê que agora Cafarnaum era o lar de Jesus. Agora aí está agora. Por causa disso, o juízo será mais severo. Por causa disso, será mais alto o juízo do que para Sodoma. Isso é inacreditável. Então, é por isso que ele está vindo para destruir a terra. Porque o mundo rejeitou a Cristo. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 46. Lucas 12, 48 a 47, ele diz: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara ou faz o que o mestre deseja, ele receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a vontade do seu mestre e pratica coisas merecedoras de castigo, está falando a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, quem não conhece a vontade sofrerá menos açoites. Então, o juízo no lago de fogo, baseado nesse assunto da rejeição, Corazim, Betsaida, também Cafarnaum, porque ele tem que julgar esta cidade. Então, agora ele diz que haverá diferentes níveis de juízo aqui, e ele vai julgar de acordo com a quantidade de luz do evangelho que você recebeu. Se você recebeu uma grande luz do Evangelho, viu a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo, aleijados andando, estrelas de neutros, você ouviu a mensagem do arrependimento muitos anos, vocês viram cegos, surdos, ressurreição de mortos, lepra. Vocês viram muitas coisas. Baseado nisso, o seu juízo é maior. Então agora, estritamente baseado no que eu disse até agora, você não pode invejar o Quênia nesta hora, você não pode. Que se tem alguém no Quênia aqui que poderá ver todas essas coisas que aconteceram aqui. E então, no fim, por alguma razão, brincou e desonrou os servos de Deus, não nasceu de novo apropriadamente, ele diz, você não pode ter inveja deste país. Você pode imaginar que a ira será inacreditável, o tormento será inacreditável. Eu não sei quão mais quente o fogo será queimando as suas carnes, e eles estarão queimando e em tormento para sempre. Você pode imaginar. Ninguém pode invejar o Quênia agora, baseado pelo que eu disse até agora. Então isso é muito sério, povo abençoado. Isso é como ele está falando, dizendo que a rejeição do Evangelho, que a tribulação torna-se insuportável, porque eles rejeitaram a mensagem do Evangelho. Eles rejeitaram a mensagem do Evangelho do Senhor. E você já vê, já imediatamente você entende algumas coisas. Você entende imediatamente que o Senhor está dizendo que rejeitar Jesus será a coisa mais severa de todas, porque Deus vai te pedir contas. Ele vai trazer todos os que rejeitaram Jesus, Ele vai pedir contas deles. A rejeição de Jesus Cristo de Nazaré será insuportável, porque ele finalmente vai te pedir contas. Então é claro que nós vimos que haverá diferentes níveis de juízo baseado no se você teve a mensagem ou não.
Então, no caso de algumas dessas cidades, Cafarnaum, você estará no céu hoje, e outras cidades você pode ver dos fariseus, você põe todo mundo junto. Então você entende. Você entende muito claramente que o Senhor está dizendo lá, Ele está dizendo que eles têm justiça própria. Eles achavam que não precisavam do Messias. Eles achavam que estavam vivendo bem, não estavam observando todas as leis. Então, você vê que isso é uma das coisas mais mortais. Este é o pecado imperdoável, você pode dizer. Que você vê que você não precisa de Cristo, não vê nenhuma necessidade dele. Isso é inacreditável. Isso é uma das coisas que ele está levantando aqui. A última coisa que ele está levantando, antes de irmos para frente, neste assunto do porquê ele tem que julgar tão severamente, a forma como eu alertei as nações, lendo no livro de Isaías 24, do 1 ao 23, Isaías 23, 53, 1 ao 12, 52, 12 e 13, Apocalipse 6 até o 19, enfatizando capítulo 8, do 9 em diante, as pessoas são mortas, enfatizando capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse, e então as trombetas, e então as taças. Eu acho que se você entendeu bem, aqueles que celebraram a nuvem de Deus ontem, se você ouvir a visitação daquele que está aqui, aquele que desceu e está aqui, o nome dele é Yahweh. E então, se você ouvir aquela celebração, até mesmo a profecia, se você ouvir, ele está anunciando aos confins da terra que ele está vindo para visitar. Então, talvez não seja localizado no Quênia, não mesmo. É por isso que você vê cada país, ele está lutando para construir o seu templo. Será que podemos construir o seu templo antes do arrebatamento? Porque ele nunca vem sem que você construa para ele um lugar de habitação, porque isso é para a igreja, mas depois será em Jerusalém. Então você vê muito claramente que neste assunto de Cafarnaum, o com que nós estamos lidando aqui, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele está dizendo que ele também precisa de reconhecimento. Você sempre precisa se lembrar o que o Senhor tem feito no meio de vocês. Isto é muito importante. Vocês têm que estar sempre se lembrando o que o Senhor já fez para que você possa entesourar, agarrar esta salvação que você tem. Por isso que você vê pessoas nas ruas ontem celebrando o que o Senhor Todo-Poderoso fez quando Ele veio. Isso deve te lembrar que o Senhor está aqui com vocês. Isso deve te fazer agarrar fortemente. Vou dar alguns exemplos. O livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Quando agora aí está, João vê que o Senhor está sentado no trono. Ele diz, isto já é suficiente. Só isso já é suficiente para você a crer em Cristo, aceitá-lo, viver como um cristão santo o tempo todo, porque você agora sabe que ele está entronizado, que ele está lá sentado no trono. Aquele que está sentado no trono, Deus Pai, ele está sentado no trono. Quando Isaías ouviu Isaías 6, versículos de 1 a 10, ele disse, a presença do Deus Todo-Poderoso no trono, só isso deve fazer Israel cair, porque ele diz, o rei, o Deus de Israel está sentado. Isso deve trazer o mundo inteiro para dizer, o Deus que nós adoramos está no trono. Vamos agora agarrar isso. Vamos nos apegar mais fortemente agora. Ele está sentado no trono. Toda a mensagem do Evangelho gravita em torno do arrependimento. É por isso que no livro de Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar, ele diz, arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus agora está próximo. Então isso é muito sério, povo abençoado, porque Deus tem que julgar tão severamente como Ele me mostrou, como Ele nos usou. Ele nos usou nesta era para emular o que está vindo. Ele nos usou nesta era para exemplificar o juízo que está vindo. Muito sério.
o terremoto do Haiti, do Chile, do México, o terremoto que vocês viram que aconteceu, até mesmo o juízo na Venezuela, vocês viram quando eu fui na minha primeira ida e alguém lidou mal. E aquilo foi muito horrível. Veja o juízo que sobreveio à Venezuela e o México lá embaixo, Filipinas, Nepal, Sichuan, China e todas as nações, literalmente. Covid, Zika, vírus do Brasil e tudo isso. Os ratos da Austrália e tudo. Ou seja, os gafanhotos. Ele realmente nos usou para exemplificar um pequeno vislumbre. Você agora pode ver um pequeno buraquinho que está vindo e quão terrível será para que você não vá lá. Então é por isso que este juízo tão severo, como você vê no livro de Isaías 24, do 1 ao 23, e você vê outras escrituras no livro do Apocalipse, é realmente justificado porque eles rejeitaram Cristo e a sua mensagem. Então ele está vindo para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. Apenas para dar um pouco mais, para adicionar um pouco mais antes de fechar. O livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Aqueles que podem ler, ou você pode acompanhar. Mateus 11, do 20 ao 26, ele diz o seguinte. Ele diz... Novamente ele diz, ai das cidades que não se arrependeram. Então eu disse, a razão pela qual estou lendo isso, eu quero enfatizar o fato de que este arrependimento que ele nos enviou para trazer as nações, arrependa-se, arrependa-se Finlândia, arrependa-se França, arrependa-se Paris, arrependa-se Tallinn, Estônia, arrependa-se Itália, arrependa-se Madrid, Barcelona, arrependa-se. Este arrependimento que ele nos enviou para anunciar, Fiji, arrependa-se. Coreia do Sul, arrependa-se. Está sentado no centro, no próprio centro da mensagem do Evangelho de Cristo. É por isso que eu estou dizendo aqui, ele diz, ai das cidades impenitentes, ele diz, porque Deus tem que julgar na tribulação e no lago de fogo. Ele diz, Mateus 11, versículos 20 ao 26, ele diz o seguinte... Ele diz, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Então isso te diz muito claramente que a razão pela qual o Senhor tem que julgar na grande tribulação e também no juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele vai lançar o povo no lago de fogo, ele vai ter que julgar tudo a todos até o lago de fogo, tormento eterno, porque eles não se arrependeram. É inacreditável para Deus Pai, que o Messias pôde vir todo o caminho, derramou seu sangue e morreu a morte mais cruel, a morte dos assassinos, dos terroristas, e ressuscitou. E então você falha, ainda assim falha em receber essa grande montanha de graça e ainda recusa-se a se arrepender. Então arrependimento, você pode ver, é a razão pela qual Corazim, a razão pela qual Betsaida e Cafarnaum agora estão julgadas. E o fogo delas será mais alto, porque eles falharam em se arrepender. E ele diz... ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, eles achavam que eles eram tão justos, achavam que eles já estavam no céu. Você será elevado até o céu?
Não! Você será lançado lá embaixo no Hades, no inferno. Porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Então eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Isso é muito sério. Vocês se lembram de Sodoma? Quão terrível o pecado insuportável que estava lá e a ira insuportável que eles atraíram até serem totalmente destruídos, e o fogo e a fumaça sobe até hoje. E ele está dizendo aqui que o povo de Sodoma não tiveram cruzadas do Evangelho. O povo de Sodoma não tiveram Jesus sentado lá ensinando as bem-aventuranças, ensinando sobre o reino e a palavra. Então eu acho que você também entende que eles não tiveram a chuva do Monte Carmelo, nem a nuvem de Deus veio. Você ouve eles no Quênia contando o número 28, a chuva número 28. A de Caracas é número tal, São Félix também, eles estão contando os números da chuva. E entretanto ele está dizendo que o povo de Sodoma não tinha a palavra. Entretanto, vocês têm Bíblias, você vai para cá, todos os hotéis, você abre a gaveta, você tem a Bíblia dos Gideões, você tem Bíblia na sua mão, no seu celular, no seu telefone. Então, quanto mais severo será o teu juízo, então? Porque ele está dizendo que o povo de Sodoma não tinha a palavra, não tinha os milagres que Cafarnaum tinha. Não tinham cruzadas, evangelismo e ensinamentos sobre o reino de Deus. Não tinham o alimento, o discipulado o tempo todo. Entretanto, agora, Cafarnaum, eles não tinham a palavra. Entretanto, há muitas pessoas e nações. Você pode imaginar agora, você acorda onde você estiver, abre a sua Bíblia e lê. Mas talvez em alguns países eles não podem fazer isso. Então você pode imaginar que esta diferença também será no juízo. Alguns países nem sabem que o Messias foi para a cruz, ou se você ler uma Bíblia, você é perseguido. Entretanto, outros países, você pode ler a Bíblia, sair na rua e ler em alta voz. Você pode imaginar o nível de juízo daqueles que tiveram acesso à palavra e os que não tiveram. É isso que eu estou dizendo aqui. Muito severo, muito sério, povo abençoado. Isso é realmente sério. A rejeição de Cristo e a rejeição da mensagem de Cristo, a razão pela demolição insuportável, devastação, tragédia, calamidade e destruição que sobrevirá à terra. Depois que a igreja for levada, total destruição. Ele diz em Hebreus 2, versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele diz. Hebreus 2, 3. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos uma salvação tão grande? Esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Como escaparemos? Como nós escaparemos da ira? Como você poderá escapar? A razão pela qual o Senhor tem que julgar tão severamente na tribulação e na grande tribulação. Se você olhar o livro de Lucas 19, ele menciona a mesma coisa. Você vê a mesma cena, a ira, a rejeição de Cristo e a mensagem do Evangelho. Lucas 19, se você começar no 41 ao 44, ele diz o seguinte.
Lucas 19, 41. Again, Luke chapter Novamente, 19, Lucas, verse 41, capítulo it says, 19, do versículo 41, ele diz: as he approached quando ele se Jerusalem aproximava de Jerusalém and saw the city, e viu a cidade, ele chorou sobre ela. Se você for a Jerusalém, esse é o lado oriental. Você está de frente agora da porta oriental. Na verdade, há um outro templo, uma catedral lá que foi construída e o domo foi desenhado como gotas de lágrima, gotas de lágrimas, as lágrimas de Jesus. Novamente, Lucas 19, eu vou ler do 41 ao 44. Quando se aproximava de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Ele chorou e disse: se você, tão somente você tivesse conhecido este teu dia, o que te traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra você e te rodearão e cercarão vocês de todos os lados, também te lançarão por terra, você e os seus filhos dentro dos teus muros. Eles não deixarão uma pedra sobre a outra, porque você não reconheceu o tempo quando Deus veio a vocês, a hora da tua visitação. Muito sério, povo abençoado. Rejeitar Cristo e rejeitar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo. Ele enviou 70 discípulos e a primeira coisa para a qual ele os prepara é para a rejeição. Ele diz: se esta cidade te rejeitar, não se preocupe, ele não rejeitou somente a vocês, também rejeitou a mim e rejeitaram meu Pai que enviou vocês. Então vocês saiam fora, tirem o pó dos sapatos como testemunho do juízo que está vindo sobre eles. Porque Deus tem que julgar tão severamente na grande tribulação. Muito sério, povo abençoado. Portanto, ele diz que quando você olha para Jesus, a primeira coisa com a qual ele te toca é o arrependimento. Que o arrependimento está sentado no centro da missão do Evangelho de Cristo. E ele está prometendo juízo. Deixe-me ir um pouco mais profundamente para tocar na igreja enquanto eu termino agora. Se você tiver tempo para ler o livro de Hebreus capítulo 10. Enquanto terminamos agora, porque há pessoas que têm que ir a alguns lugares e coisas a fazer nesta manhã, então eu tenho que me mover um pouco mais rápido para que eles vão. Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o 31, se o tempo nos permitir. Ele diz o seguinte. Novamente, Hebreus 10, esta escritura eu li através do mundo inteiro, do hemisfério ocidental, oriental. Eu li Hebreus 6, de 4 a 6, mas eu vou ler agora dentro deste contexto desta rejeição da mensagem do Evangelho que vai trazer juízo. Por que Deus tem que julgar tão severamente? Você precisa se preparar e sair daqui. Ele vai liberar pura ira sem ser diluída com graça, misericórdia ou compaixão, não mesmo. Um alerta para a rejeição que você vê neste mundo hoje, a rejeição de Cristo. Tudo que eles fazem é rejeição a Cristo. Até mesmo quando eu falo nas Assembleias Nacionais lá, eu aviso para eles como que eles foram à frente para legislar contra Cristo, para removê-lo das suas vidas e das suas sociedades. Hebreus 10, do 26 ao 31, ele diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus.
Então ele diz, versículo 28, ele diz: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então ele diz no 29, de qual mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Novamente o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando, é claro. Isso é muito sério. Isso realmente traz o ponto mais perto, muito mais perto agora, para a igreja. Este assunto da rejeição de Cristo e da mensagem do Evangelho de Cristo e a ira que é atraída na grande tribulação, da qual estou alertando as pessoas para se preparar para sair daqui. A ira que isto vai atrair será inacreditável. Muito sério, povo abençoado, muito severo mesmo. Então, isso é realmente o que eu queria falar. Então, agora, somente desta escritura, só esta que nós acabamos de ler, esta tremenda escritura que acabamos de ler, em Hebreus capítulo 10, 26, até o 31, que eu li vez após vez após vez, isso tem sido proverbial, uma alerta contra o abuso da graça. Você vê, a primeira coisa que ele puxa de lá, se você pular o versículo 26, ele fala, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Se você puxar só isto, você pode dizer que ele está falando de pessoas que receberam a graça. Então ele diz, uma tragédia vem sobre eles. Ele está dizendo, receber e então rejeitar a graça. Está anunciando aqui juízo. Que juízo está vindo. Isso é muito sério. Ele está dizendo que baseado no fato se nós recebemos a graça ou não, vai determinar como você será julgado depois desta vida. Ele está prometendo que com certeza o juízo está vindo. Se nós deliberadamente continuarmos a pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele já está dizendo que o juízo é obrigatório. Você pode ler isso em todas as outras escrituras que falam do juízo, Apocalipse 20, do 11 ao 15, outras escrituras que pronunciam o mesmo juízo. Inclusive o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde ele diz o seguinte. 9:27. Ele diz, assim como o homem está destinado a morrer uma única vez e depois virá o juízo, terá que enfrentar o juízo. Ele está prometendo juízo, o juízo tem que vir. E ele está mencionando a tragédia que virá sobre as pessoas que rejeitam a Cristo e o Evangelho. Isso se torna uma tragédia, total destruição, calamidade. Como você pode rejeitar um evangelho tão maravilhoso? E ele levanta uma outra questão.
de você continuar pecando deliberadamente. Ele enfatiza o fato de continuar rejeitando a Cristo, continuando a pecar por vontade própria, deliberadamente, por vontade própria. Então ele diz calamidade, destruição. O juízo certo está vindo, a certeza do juízo. E este juízo, ele diz, isso vai passar por todas as pessoas, homens, mulheres, nacionalidades, raças, status sociais, tudo. Então ele diz, será inescapável. Então quando ele menciona isso agora, quando ele levanta isso aqui, quando ele apresenta isso aqui, então ele diz, esta é a graça de Deus. Este juízo que ele está mencionando aqui, este juízo é a graça de Deus, ele diz. Que essa é a graça na qual nós precisamos focar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, quando ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele diz, você não pode pregar o Evangelho da graça, a não ser que você tenha um outro componente que é o juízo para que o Evangelho seja completo. Você não pode pregar o Evangelho da graça, a não ser que tenha um componente do juízo de Deus, dizendo que as pessoas não podem aceitar a salvação, a não ser que eles saibam que o juízo de Deus está vindo. O reino de Deus não pode vir em Apocalipse 21, 22. O juízo lá já acabou, já aconteceu. No final, muito sério, povo abençoado, ele está dizendo que o que ele está pronunciando aqui, em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, apenas esses dois versículos para começar, a certeza do juízo, que o juízo é certeza, juízo tem que acontecer, será uma tragédia, uma calamidade, total destruição para aqueles que continuarem a pecar, continuar se afastando de Jesus, rejeitando a Cristo, rejeitando a mensagem de Cristo, pecando deliberadamente, de vontade própria. Ele diz, a igreja agora está sendo alertada desta forma. Ele está dizendo que esta é a definição da graça de Deus. Este alarme que ele está levantando, muito alarmante. Na verdade, é a verdadeira definição da graça dele. Por quê? Porque ele diz que esta advertência de que o juízo de Deus está vindo, na verdade, é a graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, o filho unigênito. Então ele diz, para que aqueles que crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Que este juízo é o que define a graça. Ele veio para nos salvar da ira de Deus, da sua ira. E que isso é o que causa o despertamento para que agora você sabe como você ler os 10 mandamentos, agora você vê a necessidade do Messias, necessidade do mediador. Você diz, não, nós não temos como fazer isso, como obedecer tudo isso. Agora você precisa do Senhor e do Espírito Santo. E o Senhor traz esta consciência, este alarme do juízo para despertar a humanidade a respeito da necessidade do Messias. É para te alarmar. Então você muda o seu curso e se arrepende, porque você não quer ir para lá, para o lago de fogo. Para te alertar para receber a Cristo, para que você saiba que o lago de fogo, o enxofre está lá para devorar os que rejeitaram a Cristo, destruir os seus corpos. Sério juízo, insuportável juízo. É sobre isto que é a graça de Deus. Esta rejeição de Cristo. Ele diz, uma vez que você já falou para eles que o juízo de Deus está vindo para aqueles que não têm Cristo, ainda não têm a salvação, então eles têm que receber Cristo, porque suponha-se que eles foram despertados. Isso deve ser um despertamento. Muito sério, povo abençoado. E ele continua no versículo 28 dizendo o seguinte, 28, enquanto terminamos agora. Hebreus 10, estamos focando neste inacreditável juízo que está vindo para devastar e destruir totalmente a terra, para destruí-la
totalmente. Este juízo chocante que está vindo à terra na tribulação e na grande tribulação, a necessidade para vocês se arrependerem, se prepararem muito bem, ouvir esta voz falando da vinda do Messias, santidade e justiça, e então entrar no reino de Deus. Versículo 28. Se alguém rejeitou a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e o insultou o Espírito da graça. Isso é muito sério, ele está mencionando coisas muito sérias a respeito da rejeição da mensagem. Primeiro, ele está dizendo que o derramar do sangue do Cordeiro de Deus, do glorioso Filho de Deus, é o sacrifício mais elevado do que, é claro, o sangue dos animais. Isso é muito claro. O sangue de Cristo é muito superior. Mas ele também está ressaltando assuntos aqui no versículo 28. Ele está dizendo que já no livro de Deuteronômio 17, mas se você ler o versículo capítulo 17, se alguém não cumprir toda a lei, vamos ler Deuteronômio 17, do 1 ou 2, ou talvez o 7 ou 6, até onde for suficiente. Deuteronômio capítulo 17. É isso que ele está dizendo aqui, que na antiga lei eles seriam apedrejados até a morte e iam para o lago de fogo. Então, mais tarde, ele vem, ele traz uma comparação e ele diz de quanto mais severamente alguém merece ser punido, alguém que pisou o sangue de Cristo, do Filho de Deus. No versículo 2, se um homem ou uma mulher que vive no meio de vocês, numa das cidades que o Senhor lhes dá, e for encontrado fazendo o que é mal aos olhos do Senhor seu Deus, violando a sua aliança e desobedecendo seus mandamentos, seu mandamento e desobedecendo o meu mandamento e estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante de outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas do céu. E ele diz, e vocês ficarem sabendo disso, e investiguem o caso totalmente a fundo, e provem totalmente se for verdade, e ficar comprovado de que é verdade, se ficou provado que esta coisa detestável foi feita em Israel. Então ele diz no versículo 5, levem o homem ou a mulher que tiver praticado este pecado, essa obra maligna, à porta da sua cidade e apedreje esta pessoa até morrer. Ele diz, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa deverá ser morta, mas ninguém será morto pelo testemunho de só uma testemunha. Então é disto que ele está falando aqui. 2 testemunhas. Hebreus, capítulo 10. Isso é muito sério. Ele está dizendo que na antiga lei, se qualquer pessoa praticasse uma abominação como essa, se afastasse de adorar Jeová, e agora, deliberadamente começar a adorar outros deuses ídolos, fazendo esta iniquidade na terra, então ele levanta isto. Ele diz,
the old Se na law, antiga lei, at the testimony pelo of two or three testemunho de witnesses, duas ou should be três pulled out to the testemunhas, gate esta pessoa and tinha que ser stoned, arrastada até a put to porta death, e apedrejada até a morte. and then goes E to então hell. essa pessoa vai para o inferno. And then now Então he says, agora ele diz, how much de more quão severely mais then you severamente think? você Amen. acha? Or you think a church, Então or a agora ele está Christian, falando da let me bring igreja, o it home cristão. now. É isso que você tem Deserve que to be levar para punished. casa. Quanto que esta Who has pessoa trampled the blood precisa ser of punida? God. Alguém Let que me get pisou back again no to sangue de Hebrews. Jesus. Hebrews Hebreus chapter 10. capítulo 10. Hebrews chapter 10, Hebreus capítulo 10, versículo Verse 26 26 em diante. it Ele says, how diz, much more severely se then do you continuarmos, think a é Christian, o a church, a 29, people, a qual community of mais faith, severo juízo believers julga vocês? deserve to be Merece punished, aquele que pisou who has done aos such a pés, example under que foot? pisou aos pés o Filho de Deus. Versículo 29. It says Hebrews 10 again, 28 we're reading 10, now. vamos ler o That's where we've been. 28. Hebreus 10, 28. It says, Ele anyone diz, who quem rejected the law of rejeitava a lei Moses de Moisés died without morria sem mercy. misericórdia The testimony pelo of two or three depoimento witnesses. de duas ou How três much more testemunhas. severely do you think De a quão man mais severo deserves to be castigo julgam punished vocês who merece has aquele trampled the que Son of pisou God aos under pés do foot, Filho de who has Deus treated as e unholy profanou thing o the sangue da covenant, the blood of the aliança covenant that com o sanctifies qual them, ele foi and santificado who has e insulted insultou o the Spirit of grace. Espírito da This is very graça. Isso é serious, muito blessed sério, people. povo He's abençoado. simply saying that Ele está this is a simplesmente much dizendo higher que este é um sacrifice. sacrifício muito mais elevado. Christ coming to die for Cristo you is vindo much para morrer higher. por vocês é muito We mais remember elevado. Ananias and Nós lemos de Sapphira. Ananias e Safiras. Acts chapter Atos 5, 5, verse 1 to versículos 11. de 1 a 11. Them, Eles vieram, they committed that eles sin, cometeram struck este dead. pecado, foram mortos. Ananias Ananias, struck dead. Sapphira struck feridos, dead. foram So this is a mortos. much higher law. Safira, morta. This Então, law is essa much lei higher. do Novo That's what he's saying Testamento, here. do sangue de Cristo, é muito mais It's a much elevada. higher standard. The É um blood padrão muito of mais alto. Jesus, much higher O sacrifice. sangue de Jesus é than um the blood of sacrifício lambs. muito mais elevado do que qualquer sangue de cordeiros. And we can see E você that in pode the book ver of isso Matthew chapter 5, no 21, livro de 22. Mateus 5. As I finish up tonight, I know that you have places to go Mateus. and there's things to do. So I should release Então you eu now devo to get liberar going. vocês, porque vocês But têm Matthew que... chapter 5, Mateus capítulo if you 5. bear with me just a little bit Por longer. favor, vamos Matthew explicar chapter 5, pouquinho. 21, 22 says the Mateus following. 5, 21 a 22, ele diz o seguinte, That you may understand. para que vocês Matthew possam 5, entender. 21, 22. Mateus 5, 21 e 22, It says ele the diz following. o seguinte. You have heard it said, Ouviste o que foi dito, you have heard that it was said to vocês the ouviram people o que long foi ago, dito aos seus shall not antepassados, murder, não matarás. and anyone who E quem murders matar will be estará subjected to sujeito judgment, a will be subject to julgamento. judgment. Isso é Jesus Verse 22 falando, says, But I 22. tell you that Mas eu anyone lhes who is digo angry que qualquer with a brother pessoa or que a se irar sister contra seu will be irmão subject to estará judgment. sujeito a Again, juízo. anyone Novamente, who says to a brother or qualquer sister, que disser ao seu irmão, Raka, raca. so you see, Então again, você vê this novamente, is a much higher esta é uma law. lei That's muito what mais he's saying here. elevada, é isso que ele está dizendo aqui. It is much É higher, muito he mais says. elevada, ele diz. Much, much higher. Muito, muito mais Just elevada. looking at a woman and Apenas lasting her, olhar uma you mulher have e gone down cobiçar, in the lake você of já fire. vai para o You lago have de fogo. fallen. Você já caiu. You must run and Você repent tem que before the door correr closes on e you. se arrepender antes da porta fechar You roast sobre in the lake você. of Você fire. vai queimar no lago And de you talk fogo. about E eternal ele está falando de consequences. consequências Eternal eternas, punishment here. punição eterna aqui. Matthew 25, Mateus 46 says the following. 25, 46, Same thing. a mesma Much coisa. higher sacrifice. Sacrifício muito That's what mais he's raising elevado. here. É isso que ele está That's falando why he aqui. must really destroy É por the isso que ele world. realmente tem que destruir o In the mundo na tribulation tribulação and the great e na tribulation. grande tribulação. Matthew 25, 46, he says the following. Mateus 25, 46, ele diz o seguinte. He says, Ele diz. I see 44, 45, 46. Then they will go away Eles irão to eternal para o castigo punishment, eterno, but the righteous mas to os eternal justos life. para a vida So eterna. this judgment we're Então, talking este about juízo here do qual estamos is falando aqui é eternal. eterno. It is É eternal. eterno. They did not go to take care of Eles God's não people. It's a much foram higher cuidar standard do here now. povo de Deus. É um padrão muito mais Matthew elevado. 8, 12 Mateus 8, 12. and 1342 is called the outer darkness, Ele fala the de, furnace of fire. de escuridão total, a fornalha de fogo.
Mateus 12, versículos 36 e 37, até mesmo as palavras, ele está vindo para julgar as palavras vãs, um sacrifício muito mais elevado. Romanos 2, 5, ele diz, acumulando ira sobre você, por rejeitar a Cristo. Romanos 2,16 fala de acordo com as obras. O juízo do grande trono branco, lago de fogo, isso é muito mais elevado. Muito mais, é uma lei muito mais elevada, porque o sacrifício de Cristo é muito mais elevado. Então, ele está dizendo, todo aquele que receber a sua salvação como um tesouro. Eu quero ler Mateus 7, 6. Mateus 7, 6, ele diz o seguinte, você pega este tesouro e então você pisa o sangue da aliança que te santificou. Mateus 7, 6, ele diz, não deem aos cães o que é santo, nem lancem as suas pérolas e tesouros aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se, te despedacem. E eles se voltam e ainda te despedaçarão. Ele está dizendo, receber a Cristo e retroceder da forma como você vê a igreja neste dia presente. Eu estou batalhando com eles de nação em nação, pedindo para eles voltarem para o Evangelho eterno, para o arrependimento. Ele diz, essa coisa é mortal, é tremendo. É como pegar o tesouro, as suas pérolas e jogar para os cães, para os porcos. E lembre-se que lá embaixo está todas as fezes e a urina. Então, tudo está lá, eles vão pisar todo o mau cheiro lá. Ele vai pegar estas pérolas e jogar para as fezes lá. É assim como ele compara aqueles que receberam a Cristo e o rejeitam. Eles o recebem pela metade e então voltam para o mundo. Então isso é exatamente, é isso que ele está dizendo. Ele diz, pisando aos pés, calcando aos pés, pegando a salvação de Cristo e pisando com seus pés. Essa é a imagem que ele está apresentando. Considerando o sangue da aliança como nada, insultando o Espírito da graça, muito sério. Ele está dizendo, o pior que você pode fazer para o Senhor é ver essa tremenda obra que Ele fez e não considerar como nada o sangue do sacrifício, o sangue da aliança que te santificou. Então agora você trata este sangue como uma coisa comum. Ele disse, isto é a pior coisa que você pode fazer. O único precioso e eterno sangue de Cristo, o único que pode remover o pecado, e você então trivializa. Você vê João capítulo 5, ele chorou amargamente porque não foi achado ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que pudesse pegar aquele rolo e quebrar os selos. Não havia ninguém. Ele chorou desesperadamente quando ninguém foi achado. Até que foi achado, porque somente Jesus podia libertar o homem e o seu sangue. Aí você pega isso e pisa sobre os pés? Você gospe nisto? Você zomba? Você destrói? Este sangue que tem valor infinito, tesouro infinito. Então agora você o trata como? Não, é uma coisa comum. Não significa muito para você. Você prega, mas fala, não. Eu não me importo, quer dizer, essa é a sua opinião. Eu nem mesmo acredito nisso e vai embora. Ele disse, essa é a pior coisa que alguém poderia fazer. E o tratamento, o juízo será inacreditável. Ele diz, a prestação de contas está vindo, o juízo está vindo. O juízo de Deus está vindo. Então, isso é o que o Senhor está dizendo para vocês, povo abençoado, muito sério, porque Ele tem que julgar. É por isso que eu digo, lembre-se sempre das coisas que Ele fez no meio de vocês, aleijados, andando,
3 dias atrás, Chebet levantou e andou, muitos outros aleijados andaram em todo este país e globalmente as maravilhas, a nuvem de Deus. Lembre-se destas coisas. Isso vai te fazer se tornar mais firme, mais perseverante e mais apegado aos santos requisitos de Jesus, na salvação de Jesus. Porque quando Cafarnaum, Corazim, Betsaida não fizeram isso, você viu o que aconteceu? Muito sério. O que nós estamos vendo hoje, povo abençoado, você sabe, quando você vê eles marchando nas ruas ontem, se lembrando que o Senhor visitou aqui, é muito sério. E ele alertou a respeito de rejeitar Cristo. Há juízo vindo, por isso estamos preparando as nações, a igreja, se preparar para o arrebatamento e ir embora. Ele disse, cuidado com justiça própria. Quando você tem justiça própria, você não precisa de Deus. Você diz para eles, a nuvem de Deus veio. Você pode vir e vamos adorar. Você não quer saber o que ele está dizendo? Não, nós já temos nosso pastor, nós já temos tudo de bom. Não precisamos do evangelho. Você olha, eles são apóstatas, estão caídos. O pior de tudo é a justiça própria, ele diz. É o pecado imperdoável. Ele não pode perdoar, porque então você não precisa de um Salvador. Você não precisa que Deus Pai venha na sua nuvem para te restaurar, mas a esperança, povo abençoado, em tudo isso que você vê acontecendo na igreja, a esperança, eu quero te dar uma escritura para te dar esperança. João 1, a esperança, é por isso que nós estamos indo por todo o mundo e preparando-os, porque a esperança e a porta está aberta. João capítulo 1, eu vou ler para vocês aqui, será o versículo 44, João 1, 44, ele diz o seguinte, 43 e 44, ele diz, Felipe, André e Pedro eram da cidade de Betsaida. Então isso te diz que a esperança, quando ele te diz que essas cidades foram totalmente destruídas, então você vê agora, vieram alguns servos de lá. Então, quando você pensa que as uvas acabaram totalmente, não tem valor, ele diz, salva o remanescente. Se você vai e espremer ainda, há um vinho muito bom neles. Então, a esperança para aqueles que querem receber Jesus, repitam esta oração. Poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje e me aparto de todo o pecado. E Senhor, eu me arrependo que toda esta geração literalmente, publicamente rejeitou a Ti, Jesus. E Senhor, eu te peço hoje para entrar no meu coração, porque eu te aceito hoje, Senhor, e eu te recebo hoje, Senhor, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor, para me sensibilizar do valor do tesouro infinito, valor infinito do Teu eterno sangue, para que eu nunca jamais pise no Filho de Deus. Senhor, sensibiliza-me para o infinito valor do eterno sangue de Jesus, para que eu jamais considere o sangue de Jesus como nada. Senhor, sensibiliza-me a respeito do Espírito Santo e do seu valor eterno na minha vida, para que eu nunca jamais insulte o Espírito da graça. Deus, ajuda-me a alcançar muitas pessoas para que eles possam conhecer esta verdade de que o juízo de Deus está vindo para o mundo que rejeitou a Cristo, para que eles também entrem no reino de Deus através do arrebatamento da igreja, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Obrigado, Todarabá. Obrigado, o Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado.